Sou o professor André Roberto, estou aqui para bater mais um papo sobre essas questões que estão atormentando aí a vida dos profissionais de um modo geral, das empresas, dos empregados, dos empresários, e que está levando todo mundo a situações de conflito não desejadas. Dando continuidade então a essa sequência de videoaulas para tratar de temas relevantes nesse momento, tentando trazer aí um pouco de luz e de serenidade, ou pelo menos de objetividade na condução dos problemas. Hoje a gente vai continuar falando sobre os impactos que o coronavírus tem gerado nas relações contratuais, porém agora não mais sob a perspectiva de destruição relativa do equilíbrio contratual, ou na alteração substancial do equilíbrio contratual, como fizemos na nossa videoaula anterior. Aqui a gente vai discutir outra questão, que é a impossibilidade de se cumprir o contrato ou a situação de extrema dificuldade para cumprir o contrato que possa ter acometido ou a pessoa do contratante ou o objeto contratual, conforme o caso, e que leva a uma possível, na situação de inadimplemento, a justificar uma rescisão contratual. Tem-se feito muita confusão sobre as circunstâncias, quais teorias se aplicam aonde, se de fato todos os elementos estariam presentes, e aí o objetivo é que a gente traga um pouco mais de clareza para esse debate. Sobre o tema da teoria da imprevisão, por exemplo, eu recebi um contato de uma ex-aluna que colocava a situação por ela vivenciada, em que o cliente dela foi notificado, proprietário de um imóvel comercial, foi notificado por uma grande rede de varejo, dizendo que, em virtude da teoria da imprevisão, não vai mais pagar o aluguel pelo período de fechamento das atividades comerciais. Será que é isso mesmo? Será que essa é a aplicação correta do Instituto? Será que a gente está diante de uma forma adequada de lidar com a situação? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que um comércio varejista, uma empresa de varejo, que utiliza-se de uma loja comercial, né, de beira de rua, uma loja comercial nas diversas cidades do país, ele vai conservar a posse do imóvel nesse período, ele vai continuar utilizando o imóvel para fins de guarda do seu estoque, de guarda dos seus produtos, dos seus utensílios, dos seus equipamentos, e a utilização do imóvel, embora prejudicada, ela não desapareceu. Dizer que simplesmente não haverá contrapartida de aluguel nesse período, porque o poder público determinou o fechamento da relação comercial com o cliente final, é estender demais os institutos jurídicos para obter aí um resultado que não é aquele que efetivamente nos parece razoável. Claro que houve uma alteração, claro que há uma mudança, né, nessa relação de trocas, afinal de contas o ponto comercial tinha um valor de aluguel baseado naquilo que era possível fazer com ele, e evidentemente que quando eu tenho essa minha possibilidade reduzida significativamente por um fato externo, isso altera aquela relação de sinalagma e chama a necessidade de uma readequação transitória, né, de uma ponderação sobre a diluição desse prejuízo entre as diversas partes envolvidas, já que nenhuma delas foi diretamente culpada. Agora, notificar e dizer simplesmente não vou pagar o aluguel porque não estou abrindo a loja, mas estou na posse da loja, as minhas coisas estão na loja, toda a estrutura do meu negócio está montada, o ponto comercial ainda é meu, a vigência do contrato ainda está sob meu poder. Quer dizer, perder a lógica do que seja efetivamente uma relação sinalagmática. Veja, há circunstâncias e circunstâncias, há situações e situações. Há situações que de fato possam justificar uma ausência de contraprestação absoluta, mas em outras a hipótese é de uma revisão, de uma readequação, de uma redução para diluição desse risco entre os envolvidos, já que de nenhum deles partiu esse acontecimento extraordinário. Como eu disse na aula anterior e repito agora, cada caso é um caso e deve ser adotada uma medida de cautela e preferencialmente conciliada na forma de condução dos acontecimentos. Bem,
Vamos tratar aqui de inadimplemento, impossibilidade superveniente de cumprimento do contrato e até, se necessário, da extinção do contrato. Claro que vamos tratar de forma rápida e objetiva alguns aspectos, outros surgirão para serem tratados em vídeos mais adiante, tá certo? Em primeiro lugar, a gente tem que considerar o seguinte: nem todas as circunstâncias que advirão do coronavírus e que vão impedir ou dificultar sobremaneira que uma parte contratante cumpra as suas obrigações contratuais decorrerá de desequilíbrio do contrato. Né? Vamos dizer que eu tenha tomado um empréstimo bancário, tenha tomado uma alavancagem, um financiamento bancário, o banco cumpriu anteriormente com a parte que lhe cabia de liberação dos recursos e desses recursos eu já me utilizei e agora eu tenho parcelas desse empréstimo, parcelas desse financiamento a pagar e que dentro da lógica de equilíbrio do contrato, pensando prestação versus contraprestação, não houve nenhuma alteração objetiva nessa relação. A não ser que esse contrato tenha uma taxa de juros que tenha sido estabelecida muito alta e que agora, com a queda significativa dos juros, ela tenha se tornado descolada da realidade, e aí sim, quanto aos juros, se poderia ter uma discussão de excessiva onerosidade superveniente, mas a prestação em si, pura e simples, ela decorre de uma liberação de recursos que já aconteceu no passado. Então esse dever de restituição eu continuo tendo. Todavia, embora possa não ser a hipótese de teoria da imprevisão, possa não ser a hipótese de teoria da onerosidade excessiva superveniente, fato é que eu posso estar estrangulado no meu fluxo de caixa por causa do coronavírus e não ter o recurso para saldar a prestação por mim contraída daquele empréstimo. Isso é uma possibilidade. Eu posso estar diante de uma situação de falta de fluxo financeiro. E eu vou entrar numa circunstância tida como inadimplência, que é não paguei a prestação na data vencida, mas não por uma situação que eu quis, não por uma situação voluntária, mas por circunstâncias externas que me empurraram para esse espaço. Bem, será que esse meu inadimplemento contratual deve justificar a imposição de sanções, né, contra mim? Será que a outra parte tem, de fato, a legitimidade para a imposição das multas, dos encargos moratórios ou mesmo da rescisão por justa causa desse contrato? Bem, vamos olhar o que o sistema prevê. O sistema, quando ele trata de responsabilidade civil por inadimplemento contratual, ele nos apresenta alguns pressupostos que deverão ser observados, deverão estar presentes para que a gente possa falar em imputação de responsabilidade ao contratante que deixou de cumprir a obrigação. Primeiro, é evidente, tem que ter uma relação jurídica pré-existente entre as partes, é preciso que haja um contrato válido vigente. Obviamente que se esse contrato não chegou a ser celebrado, a gente ainda está diante de uma frustração de tratativa, e aí a discussão é outra, não é essa aqui. Por outro lado, se uma circunstância em que as partes estão diante de um contrato que por si tem uma nulidade, e aí possa haver uma discussão de invalidade de cláusula, de anulação de contrato, também aqui a discussão será outra. Mas se nós estivermos diante de um contrato válido, ele foi firmado corretamente, ele está vigente, ele estaria produzindo seus regulares efeitos. Existe um não cumprimento de obrigação, mas veja que a legislação civil, ela trata a questão do não cumprimento da obrigação como sendo um não cumprimento voluntário. Isto é, o devedor que deixa de satisfazer a prestação no tempo, no modo e no lugar devido, sem que haja a seu favor uma excludente de culpabilidade, nos casos em que a responsabilidade contratual for subjetiva, ou uma excludente de nexo de causalidade, quer dizer, ele não deu causa àquela circunstância, nos demais casos. Então, é preciso que esse inadimplemento possa ser considerado um inadimplemento culposo, voluntário, ou pelo menos relacionado ao risco inerente assumido por aquele devedor quando da contratação, se aquilo poderia ter sido por ele previsto e deveria ter sido por ele previsto. Então, a gente vai estar falando aqui de uma culpa lato sensu ou de uma relação com o risco habitual daquela atividade.
3, é preciso ter causado um dano, quer dizer, efetivamente o meu comportamento de não cumprir a obrigação, ele tem que ter produzido na outra parte um prejuízo. Essa é a parte que eu acho que é fácil, né? Nesse caso, é evidente que a falta do cumprimento das obrigações vai acarretar prejuízo para os outros contratantes. Esse é um efeito, né, que é um efeito dominó. Um vai deixando de cumprir o contrato para com o outro e vai repassando essa circunstância de um para o outro, derrubando-se assim uma cadeia inteira de fornecimento, uma cadeia inteira de contratações. Um nexo de causalidade, quer dizer, aquela falta por parte do devedor, aquilo que ele deixou de satisfazer, é que deu causa direta e imediatamente àquele dano que está sendo alegado. Não é uma questão remota, tem que ter uma relação direta com aquilo que eu estou deixando de realizar. Então eu deixo de cumprir uma certa prestação e é isso que vai acarretar o dano que está sendo imputado a mim. Danos reflexos, danos indiretos, eles só são admissíveis em certas circunstâncias no direito contratual. Não é uma responsabilidade assegurada a todos os casos. E aí, novamente, precisamos analisar caso a caso para saber se outros danos indiretos ou reflexos também poderão ser aqui abrangidos. E, finalmente, a inexistência de uma excludente responsabilidade contratual. Quer dizer, não pode existir uma excludente responsabilidade contratual. O que seria essa excludente responsabilidade contratual? Bem, essa excludente pode ser uma cláusula de não indenizar, pode ser que o contrato tenha uma cláusula dizendo que se determinado fato ocorrer, os contratantes não terão responsabilidade, ou um deles não terá responsabilidade, então eu tenho uma cláusula expressa de exclusão, ou eu posso ter as cláusulas gerais de exclusão, como são o caso fortuito e a força maior, né? Excludente de responsabilidade civil em cláusula geral, artigo 393, que diz: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, a gente tem que concentrar o nosso foco em entender essas excludentes de responsabilidade expressas em cláusulas contratuais ou implícitas na lei geral, para saber se elas não vão interferir na imputação dessa responsabilidade. Se de alguma maneira isso não vai afastar o que seria uma natural responsabilização daquele devedor que não cumpriu a obrigação. Muito bem. Essa cláusula geral de exclusão, o caso fortuito ou força maior, está contida numa redação que não é uma redação de leitura das mais fáceis. E a gente tem que tomar muito cuidado, como eu já vi por aí recentemente, artigos comentando, na verdade, um mais especificamente, fazendo uma leitura ao contrário do que está escrito nesse artigo e do que é apontado pela doutrina e pela jurisprudência de modo bastante historicamente bem assentado, que é o seguinte: de um modo geral, a regra geral é que o devedor não responde pelos prejuízos que tenham como causa direta e imediata o caso fortuito ou a força maior. Quer dizer, aquilo que não é inerente ao risco próprio do negócio ou que não foi previsto como cláusula expressa de cobertura. A exceção é quando ele diz se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Isso porque nos contratos entre iguais, nos contratos entre empresas, nos contratos entre particulares que estão em posição de igualdade, é possível colocar numa cláusula que determinados fatos, mesmo que não culposos, vão ser de responsabilidade de um dos contratantes. Ou seja, aquele contratante assumiria aquele risco. Um bom exemplo é o contrato de transporte. Né? Eu contratei um transporte de carga para minha mercadoria. O transportador assume o risco por acidentes, mesmo que sem culpa da sua equipe, mesmo que sem culpa direta, acidentes que possam vir a avariar a carga. Né? E isso está dentro de uma cláusula de responsabilidade objetiva desse transportador. Por outro lado,
Contratos que não contenham esse tipo de regramento, ou por expressa disposição legal ou por expressa disposição contratual, vão cair na regra geral do 393, que é caso fortuito e força maior excluem responsabilidade. Tá bem. Então, pode acontecer do inadimplemento ter sido impulsionado por uma circunstância não desejada, caso fortuito, força maior, e que isso tenha impedido a execução adequada do contrato. E daí, como fica essa relação contratual? Bem, pode ser que essa circunstância tenha levado à total impossibilidade do contrato prosseguir. Pode ser que aquela prestação tivesse uma utilidade específica num dado momento e que essa utilidade tenha se perdido. Não seja mais possível recuperá-la no futuro. Dessa forma, a gente vai estar diante de uma extinção do contrato, motivada por força maior ou por caso fortuito, que levou à impossibilidade superveniente da prestação. A prestação se tornou impossível ou inútil por causa disso. E esse contrato vai ter que, de fato, ser resolvido. Essa resolução impõe a restituição eventual de valores pagos por prestações que não mais vão ser desempenhadas, por prestações que ainda não chegaram a serem usufruídas, mas se estiver sendo aplicável a cláusula geral de exclusão do caso fortuito da força maior, ninguém vai ter que pagar perdas e danos adicionais a ninguém, nenhuma parte, nem a outra. Inclusive multas contratuais por encerramento antecipado de contrato, nesse caso, salvo disposição em contrário, salvo se o contrato contiver regra em contrário, não caberá a incidência desse tipo de cláusula, desse tipo de penalidade. Agora, estamos falando de impossibilidade ou de absoluta inutilidade. Nós não estamos falando de oportunismo. Ele não consegue cumprir a obrigação momentaneamente e vou aproveitar isso para rescindir o contrato sem ter consequência. Eu já queria rescindir mesmo, agora é a chance que eu esperava. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque dentro do contexto atual, o inadimplemento, para ele ser caracterizado como absoluto, para ele de fato justificar um encerramento definitivo do contrato, ele tem que ter violado o programa contratual de tal maneira que a prestação tenha realmente se tornado inútil ou impossível. Que de fato essa prestação não possa mais ser usufruída da maneira como ela foi planejada, que ela não traga mais o proveito necessário e desejável do credor, ou que seja realmente uma hipótese de impossibilidade insuperável de que aquela prestação possa ser desempenhada. Então a gente pode estar falando de uma festa de casamento que não vai poder acontecer porque foi proibida a realização de evento, desse tipo de evento, e que aquele casamento ele tem uma data para acontecer e aquela festa esteja associada a essa data e que exista uma perda substancial de utilidade ou mesmo uma impossibilidade absoluta de superação. A viagem para um evento, um congresso que foi cancelado, o congresso não vai existir mais, circunstâncias que possam levar de fato a uma impossibilidade de continuação desse contrato, uma perda de utilidade de tal maneira substancial que esse contrato precisa ser encerrado. Lembrando que só haverá que se falar em perdas e danos aqui, ou em aplicação de multa, se nós pudermos falar em assunção desse risco. Se o contratante assumiu dentro da atividade dele, ou por cláusula expressa, ou pela natureza da obrigação, esse tipo de risco como um risco de descumprimento contratual, de quebra contratual. Se não houver esse tipo de assunção de risco, não for dessa hipótese de assunção de risco, o contrato até se resolve, se restituem os valores pagos não usufruídos, mas outras perdas e danos ficariam prejudicadas nesse caso. Ok? Então, muito cuidado quando formos lidar com isso, porque impossibilidade é uma coisa, descumprimento de contrato voluntário, e portanto culpável é outra coisa, assunção expressa de risco versus cláusula geral de exclusão
por caso fortuito ou força maior, são outras coisas. A gente tem que olhar caso a caso, de maneira ponderada, evitando notificações abruptas, atropeladas e por vezes oportunistas, que só vão estremecer a relação contratual e que de fato podem não encontrar o suporte jurídico que as legitime. Por último, fechando aqui essa nossa videoaula, quero destacar uma questão que eu já havia levantado na videoaula anterior, que é a seguinte: se eu perdi fluxo de receita, eu não tenho mais o capital para o pagamento das minhas obrigações, aquele contrato de empréstimo que eu peguei no banco que eu tenho que pagar a prestação agora e não tenho o dinheiro porque o meu fluxo de caixa se deteriorou com todas as circunstâncias. Eu não posso culpar a outra parte, ela cumpriu o que lhe cabia cumprir, ela fez a parte dela, mas de fato eu estou sem condições de solvência. E não adianta resolver esse contrato, porque resolver esse contrato significa vencer antecipadamente a dívida e eu vou ter que pagar mais ainda do que eu teria. Se eu já não estou conseguindo pagar a parcela, quem dirá pagar o contrato inteiro? Então esse contrato não comportaria uma solução via rescisão antecipada. Rescindir esse empréstimo é devolver o dinheiro antecipadamente, não vai resolver para mim. Eu preciso nesse caso de uma postergação. Eu preciso nesse caso de um período de fôlego para fazer o caixa e pagar. E pagar preferencialmente sem os encargos pesados da mora, sem aqueles custos de multa, de juros sancionatórios, aqueles juros moratórios. Eu preciso poder cumprir essa obrigação que está sendo descumprida involuntariamente de uma maneira diferente da que foi programada. Está o banco obrigado a aceitar essa mudança de cumprimento de obrigação? É curioso porque no Brasil, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, que tem normas que regulam a necessidade de renegociação de dívidas, não só de empresas, mas também de profissionais liberais, de pessoas comuns, de pessoas físicas. No Brasil, esse caminho é praticamente restringido à lei, restrito à lei de recuperação judicial de empresas. E que tem todo um arcabouço de requisitos para ser aplicado, e toda uma forma procedimental custosa para ser aplicada, que não é acessível a todo mundo, a qualquer um. A gente não tem aqui uma lei que viabilize esse tipo de renegociação como algo obrigatório, como algo forçado. Falar em processos de insolvência, declaração de insolvência ou de falência, não resolvem, porque isso impõe que eu me suicide, né, ou que eu admita estar morto enquanto devedor. O meu abalo de crédito, no caso de uma insolvência, de uma falência, é total. Né? Não é um período transitório para eu me recuperar. É algo que vai se tornar definitivo. Né? Aqui a gente está falando de uma renegociação para dar fôlego àquele que, contra a sua vontade, perdeu o seu fluxo de caixa. Houve uma alteração subjetiva desse contratante, não foi a troca de prestações que se desequilibrou, mas foi a capacidade dele de suportar a prestação que foi substancialmente afetada. Poderia ter sido uma doença grave na própria família, é uma doença grave, mas é uma doença pandêmica, né? Mas poderia ser individualizada, e são circunstâncias que podem acontecer e que o nosso ordenamento não oferece regras claras para lidar com isso. Daí se tem discutido, se tem cogitado do princípio da função social do contrato, enquanto princípio que tem dentro dos seus valores consagrados a solidariedade social, a solidariedade no suporte das consequências dentro da sociedade, uma diluição maior dos riscos dentro da sociedade, se este princípio da função social, ou mesmo um princípio autônomo de equilíbrio contratual, como uma hipótese de gerar dever a esse banco ou a esse credor de renegociar de boa fé essa dívida, né? De se sujeitar a uma renegociação plausível, uma renegociação
legítima dentro de uma demonstração de que de fato o meu fluxo de caixa foi afetado. Não é um achismo. Eu acho que o meu fluxo de caixa foi afetado. Uma demonstração contábil dessa alteração que justifique um pleito de revisão a ser obrigatoriamente ouvido pela outra parte numa busca de uma composição. Mas lembrando, como a gente não tem um dispositivo específico que nos dê os critérios, né, objetivos para essa alternativa, isso acaba sendo uma construção a partir de um princípio e que vai depender de um amadurecimento, tanto do debate doutrinário, acadêmico, em espaços como esse aqui, por exemplo, como depois algo que vai levar algum tempo para ser amadurecido pelos tribunais. Não é algo que a gente possa dizer que é categórico. Agora, se não tivermos a consciência de que é preciso estarmos abertos à flexibilização dos nossos créditos, do modo como eles vão ser solvidos, do tempo, da forma, que a outra parte pode de fato estar necessitando desse fôlego nesse momento de crise, e conduzir colaborativamente uma solução, nós vamos estar fadados a um sem número de execuções, a um sem número de pedidos de falência ou de insolvência que o judiciário não vai dar conta no curto prazo. Então a gente vai estar provavelmente dando tiro, eu não direi nem tiro no pé, mas dando tiro na própria cabeça. Então é um momento que o princípio da função social e também, em certa medida, essa ideia de colaboração interpartes, também o princípio da boa-fé, está a exigir um comportamento diferente do tradicional. Um estar aberto para negociação, mesmo em circunstâncias em que a sinalagma não tenha sido diretamente quebrada. Uma renegociação não para perdoar dívida, necessariamente, não para renunciar a créditos, necessariamente, mas para buscar alternativas para o cumprimento das obrigações. Tá certo? Temos muitos desafios ainda para debater, esse é mais um deles. Coloca aí a tua opinião, me diz aí o que você acha, vamos trocar essa figurinha, vamos debater, porque é debatendo que a gente vai achar a melhor saída. Um abraço e até a próxima.